Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no nosso canal oficial Revoltados e Indignados. Eu sou João Pedro Aten, sou eu que ministro as aulas de Biologia em nosso canal, em nosso projeto de EAD. Eu estou aqui para finalizar o conteúdo de Botânica. Mas por que está em vídeo, não está em live? Porque ontem, que era para ter a live em nosso canal, bugou. Não consegui, o software todo bugou, então ficou todo zoado a live, então eu decidi não fazer, deletar o que estava lá, que já estava iniciando, mas estava uma porcaria. Então eu decidi aqui fazer um vídeo no dia seguinte, que no caso é o dia 20 de outubro, para caso vocês tenham visto esse vídeo depois, né? Eu decidi refazer o vídeo para ficar melhor, porque assim não tem interrupções de pessoas da live, né? Interrupções, coisas assim. Porque por exemplo, na live tive que sair, então ficou bem zoadinho. Então assim fica bem melhor pra mim e eu posso fazer um vídeo bem editado. E caso vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos assim, posso fazer outros assuntos. Por exemplo, esse projeto, eu já fiz 2 aulas no começo, onde não foram postadas no YouTube. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer esses vídeos curtos mostrando aquilo, falando sobre essas aulas. Ou, falando sobre, no caso, fungos, protozoários, bactérias. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso, um vídeo curtinho falando sobre isso. Mas aqui vamos finalizar o assunto botânico com fisiologia vegetal. O nosso conteúdo que era para ter sido postado ontem, mas não foi e agora está sendo postado hoje. Bom, antes de começar, tem que falar aqui do nosso Instagram oficial que está na descrição, onde lá publicamos todos os conteúdos, todo calendário semanal e de toda semana. Também publicamos os links dos vídeos, das lives e tudo lá. E também tem lá, você pode também acessar o nosso site, ou no link também na descrição do nosso site, onde publicamos todo o nosso conteúdo, slides, PDFs, links, vídeos, tudo mais que você pode acessar lá, todos publicados. E também lembrando que tem nossa amiga Fernanda, que ministra na aula de História, que é toda quarta-feira, onde ela também publica, ela faz seus próprios mapas mentais, bem bonitinho, bem fofinho, muito legal o que ela faz, é muito bonito, muito bem feito. Então, lá no Instagram ela publica lá, e você pode ir lá seguir e ver, né? Então, é isso. E, é claro, assine o nosso canal para você ter mais vídeos. Afinal, a gente tem, sei lá, 120 seguidores no Instagram, ainda tem só 30 aqui, então segue lá, gente. Vamos lá, né? Então é isso, vamos iniciar nosso assunto de fisiologia vegetal. Bom, mas o que vamos falar de fisiologia? Fisiologia vamos falar aqui sobre, no caso vamos falar um pouco sobre condução de seiva, né? Vamos falar como é que é transportado a seiva. Vamos também falar sobre hormônios e também vamos falar sobre os movimentos vegetais. Que eu acho que vocês já estudaram isso daí, já deve ter descoberto que algumas plantas fazem movimentos, como a planta carnívora, que ela se fecha. Tem uma plantinha onde você toca nela, se fecha também, né? Que é, tipo, é o mesmo movimento, o mesmo tipo de movimento. O girassol, onde ele gira, não 360, mas se eu não estou enganado é 180 graus ou alguma coisa assim, gira em torno do Sol, então é bem interessante isso daí e a gente vai ver isso aqui. Bom, começando, vamos falar primeiro sobre a questão da absorção, a questão da condução da seiva. Bom, como vocês sabem, nas aulas passadas, caso você não tenha visto algum card aqui vai aparecer algum card aqui, onde vai ter a playlist de todas as minhas aulas de biologia que eu postei, né? Então, aqui nós temos a absorção, onde temos o xilema e floema, que são tecidos condutores de seiva, né? O xilema produz a seiva bruta, onde ele leva da raiz até as folhas, então de baixo para cima, e o floema ele leva a seiva elaborada, que é a seiva que depois de ter a fotossíntese, tudo isso, é que a seiva bruta transforma em seiva elaborada, que é os carboidratos que vai nutrir a planta, no caso é o próprio alimento dela que ela produz, né? Que é de cima para baixo, né? E aqui nós temos aqui umas definições, temos macronutrientes e micronutrientes. Não são nutrientes grandes ou nutrientes pequenos, como o nome é macro e micro. Não, são muitos nutrientes no macro, que no caso é que geralmente a raiz suga, que é potássio, fósforo, nitrogênio, coisa assim que tem bem abundantes, né? E micronutrientes são poucos nutrientes, no caso é cloro e ferro, que são poucos raros no solo, né? E nós temos também a condução. Como é feita a condução? Na seiva bruta, a condução é feita pela capilaridade da água. Bom, na água nós temos algumas definições, algumas propriedades delas. Né? No primeiro ano a gente estuda isso, quando vamos estudar sobre osmose, difusão, vamos estudar sobre a propriedade da água. Mas caso vocês não lembram, temos duas, que é a coesão e a adesão. A coesão é a propriedade da água onde as moléculas se juntam muito facilmente.
a molécula de água, ela se juntou muito fácil, né? Nelas. Então, elas ficam muito juntas. E por isso que muitos insetos pequenininhos, com a massa bem pequena, eles conseguem andar sobre a água, assim, sobre a água. Porque ele é tão, sua massa é tão pequena que não contém força suficiente para quebrar essa ponte que é causada aí, né? Essa ponte da coesão. Consegue quebrar a coesão entre as moléculas de água. E a adesão é uma definição onde a água tem muita velocidade para se espalhar. Como assim? A velocidade de se espalhar é muito maior. Se você pega uma gota de água e bota numa folha de papel, a velocidade dela se espalhar é muito grande. Você sabe disso, já viram, né? É muito grande. E essa é a capacidade da água, né? Juntando esses dois, ainda nós temos ainda a tensão. A tensão, no caso, vai ser o vácuo criado. Por quê? A folha, ela faz a transpiração, no caso é a respiração vegetal, que é causada pelos estômagos, as estruturas que têm a função de fazer a respiração vegetal, a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico para fazer a fotossíntese, né? E também as células precisam de oxigênio para fazer ATP e tudo isso. Então, por isso que é muito importante esses estômagos são meio que órgãozinhos, onde quando estão cheios, eles evacuam nessas duas células, que são essas duas células grandes, né? Ele apresenta vacúolos nessas duas células guarda, que é chamado de células guarda, vacúolos. Aí, como que acontece? Para acontecer, para ficar grande esse tubo cheio de água, ele precisa estar no meio hipertônico. Para estar no meio hipertônico, você precisa ter soluto dentro dessas células. Então, o que acontece? O potássio entra, a água entra, porque a água vai onde tem mais soluto. Então, a água vai entrar e vai ficar hipertônico, vai ficar túrgido, né? Vai ficar aberto. Aí tem esse oscilo, onde é a região onde sai e entra os gases. E quando ele fecha, é quando o potássio sai. Então, a água vai para onde tem mais soluto, onde é fora agora. Então, ele vai se fechar. E com isso vai acabar a troca. Geralmente, o estômago vai ficar abrindo e fechando quando ele faz fotossíntese, quando está de dia, geralmente, a planta. Ou também quando está em regiões muito secas, onde não tem água. Então, ele não consegue abrir nem fechar. Então, não acontece fotossíntese, né? Não acontece. Bom, essa é a transpiração, né? E com isso, quando ele suga a água, cria-se uma tensão, cria-se um vácuo, porque aquela região vai acabar que vai pegar a água, vai gastar água e vai criar-se um vácuo. Esse vácuo vai sugar o líquido acessível bruto, o H2O, a água. Então, com o meio da adesão, as moléculas vão se puxando no interior do xilema. Lembrando que o xilema ele é tipo um tubo morto de células mortas, então é um tubo morto, é tipo um canudo, vamos usar um canudo assim. Então a adesão vai se puxar nas paredes do xilema e por meio da coesão ele vai puxar o resto, ou as outras águas. Então vai ficar se puxando. Basicamente eu estou explicando aqui como funciona um canudinho, o mecanismo do canudinho. É basicamente assim. Então nós temos a tensão gerada pela transpiração, se cria um vácuo e por meio das capilaridades da água vai fazer a condução. Mas não é só isso. Como vocês viram aqui, um spoilerzinho, né? Aqui nós temos também a pressão da raiz, que é um processo de glutação ou sudação. Esse processo é gerado pelos hidatórios, é uma estrutura que fica na folha e tem a função de regular o nível de pressão e o nível de água na planta. Então o que vai acontecer? Quando tem muita água na planta, os hidatórios vão fazer o quê? Vão gastar água, vão liberar água, entendeu? Porque não precisa, né? Não é necessário. Então vai acontecer o quê? Gastando água, tirando a água, vai ter esse processo de sudação, que vai criar uma pressão na raiz, onde vai levar o xilema, o xilema vai conseguir subir, né? Então, por meio desse processo, a pressão da raiz. E por meio do estômago, que faz a transpiração, como eu falei. Ok? Bom, nós temos também o negócio de fotossíntese e respiração celular. Bom, a fotossíntese, lembrando que é o processo de fabricação do alimento da planta. A respiração celular o nome já diz, a respiração celular da planta, né? Por exemplo, nós seres humanos, nós não fabricamos nosso próprio alimento, né? Mas a gente precisa respirar ainda, entendeu? E a planta é do mesmo jeito. Só porque ela faz fotossíntese não quer dizer que ela não precisa respirar.
ela precisa de fazer as trocas gasosas dela, como nós seres vivos, né? E aqui nós temos um gráficozinho, onde temos aqui a taxa de processo metabolo, né? Aqui nós temos esse gráficozinho, aqui, né? Peraí, 3, 2, 1. Aqui nós temos um gráfico, onde temos a taxa de processo de metabolismo, aqui, que é o eixo Y, né? Que seria, no caso, a fotossíntese, a taxa de fotossíntese. Aqui nós temos a intensidade luminosa, o eixo X, né? Que é a intensidade luminosa, como já disse. E aqui nós temos o tanto que precisa para a respiração celular. Aqui precisa de tanto, aqui precisa de tanto de fotossíntese para gerar. Mas para ter fotossíntese precisa ter iluminação. Então, se tiver menos iluminação, vai ter menos fotossíntese. E vai ter mais respiração celular. Se tiver mais respiração celular do que a taxa de fotossíntese da planta, a planta vai ressecar e morrer. Entendeu? Então, e se tiver muita intensidade luminosa, a planta pode morrer ainda mais, entendeu? Pode morrer porque depende do tipo de planta, entendeu? Porque se receber muita luz, a planta pode morrer e ressecar, né? Como a samambaia, que não pode receber muita luz do sol. E as plantas briófitas, como os musgos, que não pode receber também muito sol. Então, o ideal é estar nesse meio aqui, que esse meio aqui é o ponto de compressão fotótico, ou ponto fotótico, que é o ponto ideal para acontecer tudo isso, entendeu? É o ponto ideal, porque aqui é meio que o equilíbrio entre a respiração e a fotossíntese. O ideal mesmo é para ter mais fotossíntese do que a respiração celular, porque ele vai estar no lucro, vai estar stonks, né? Vai estar no lucro. E aqui nós temos tipos de plantas. Nós temos as heliolífitas, que recebem muito sol, e as umbrófitas, que recebem pouco sol. No caso, como eu falei, dos musgos, das samambaias, e de heliolífitas são cactos, por exemplo, que recebem muito sol diariamente, por questão dele, né, de viver num ambiente desértico, né. Agora vamos para os hormônios vegetais, que no caso nós temos 5 hormônios vegetais, que são bem de buenas. 3, 2, 1. Agora nós vamos para os hormônios vegetais, que são bem de boas, são 5 hormônios bem de boazinho para vocês aprenderem. E vamos lá. Agora nós temos aqui as auxinas. Auxinas, aqui, antes de começar, eu coloquei aqui produção e efeitos em todos os hormônios, para vocês saberem onde é produzido e os efeitos deles, ok? Na auxina, a produção é feita no ápice caulinar, que no caso é o topo do caule, no caso era a copa da planta, em sementes e em folhas jovens, ok? Ok. E os efeitos que eles causam é alongamento celular, causam alongamento da célula, caso a célula vai crescer verticalmente, né, por meio disso. Desenvolvimento de fruto e raiz, e inibe ramos. Geralmente está na região ápice caulinar, né, quando a planta está grande, né? Então vamos usar esse exemplo. Na região onde tem um ápice caulinar, vai ter menos ramos, vai ter menos galhos, como num pinheiro, No topo do pinheiro, lá tem menos galhos do que na parte do tronco, lá de baixo, perto da raiz, onde tem muitos, né? Porque lá a produção de auxina é muito menor, entendeu? Então no topo vai ter muito mais produção de auxina. Isso dá também para equilibrar a planta, porque se tiver muito galho lá no topo do que embaixo, a planta pode cair, pode quebrar o tronco, entendeu? Então essa é a questão mais de equilíbrio da planta, né? E também existe uma espécie de auxina, um tipo de hormônio que é também de auxina, que é AIA. Que a AIA ela é um hormônio onde vai identificar onde tem mais intensidade luminosa e vai crescer onde tem mais intensidade luminosa. Por exemplo, a luz está vindo de cá, né? Está vindo de cá, da direita para a esquerda. Então, essa planta aqui vai crescer em direção a ela. Já se a luz está vindo só de cima, a planta vai crescer em direção a cima. O Charles Darwin ele fez um experimento que ele não compreendia na época como era feito esse negócio. Então, qual foi o experimento dele? Ele cortou o ápice caulinar da planta e percebeu que a planta ela não crescia mais. Não crescia mais em questão vertical, não crescia mais, né? E ele também não crescia em direção só, porque não crescia mais, então ficava só reto, né? Ficava só reto. E também quando tampava ele crescia, mas é só reto, ele não crescia em direção ao sol, quando tampava a parte do ápice caulinar. Então é bem interessante isso daí. Seguindo. Temos as citocininas, que é a produção no ápice radicular, no caso é a raiz, em sementes em germinação e em folhas jovens.
O seu efeito é a divisão celular e desenvolvimento de ramos. Então, ao contrário das auxinas, ele desenvolve ramos. E ele é um hormônio da juventude, basicamente, porque ele vai crescer a planta, entendeu? Tipo assim, quando a germinação ela vai crescendo, é por meio dessa hormônio, né? Esse hormônio. E temos as giberelinas, onde a produção acontece no meristemos, nos tecidos embrionários e em sementes. O efeito dele também é alongamento celular, desenvolvimento de frutos e germinação de sementes. Na aula passada, eu tinha falado, na primeira aula de biologia que tem no canal, em relação à botânica, né, que é o único, né, basicamente. Eu falei sobre frutos, né? E existe uma espécie de fruto chamado esse daqui, fruto patenocápios, que esse espécie de fruto ele não apresenta semente, mas não apresenta semente. Mas por que não apresenta? A banana é um exemplo dele, onde não tem semente, por quê? Por conta de excesso de hormônio. O que acontece? A planta, naturalmente, ela coloca muito hormônio nessa parte onde vai ter a fruta e acaba que não vai gerar sementes, não vai ter fecundação, né? Não tem fecundação. Basicamente lá na banana temos ovários, temos todas as células de reprodução, né, vegetal, mas não acontece a fecundação por conta desse excesso de hormônio. Isso pode ser naturalmente ou feito em fábricas, coisas assim. Como, por exemplo, temos azeitonas sem semente, sem caroço, né? Uvas sem sementes e etc. Já em bananas é naturalmente também, ok? Isso é bem interessante também. Continuando. Nós temos os ácidos abscíssicos, ou ABA, não é a banda, né, dos anos 80, é ABA, só o hormônio ABA. A produção acontece no ápice radicular, na raiz, caules e folhas. O efeito dele inibe o crescimento, ó, interessante, e a dormência de sementes. Como assim? Nas plantas nós temos assim o hormônio predominante, depende da fase da planta. Como assim? Quando a planta ela está semente, ela ainda está semente, né? Ela não germinou ainda. O hormônio que vai predominar é o ABA. Por quê? No ABA ele só vai parar de ser predominante quando a semente encontrar um local ideal, solo ideal e luz e água, nutrientes necessários para sobreviver, né? Para poder crescer. Quando isso não acontece, o ABA vai ser predominante e vai impedir que a planta cresça, né? Porque senão a planta simplesmente vai nascer, mas não vai ter local para ela viver, né? Então ela vai morrer, então não vai adiantar em nada, né? E por isso que é um dos motivos que plantas vivem centenas de anos, né? Existe, eu não estou enganado onde é disso, não sei se é o Ártico ou na Antártida, mas existe meio que um inventário, uma galeria de sementes guardadas, né? Um armazém de sementes guardado nesse local, né? Para caso aconteça alguma merda na Terra, pode ter lá. Mas se não me engano, ele foi, por conta do derretimento das geleiras, ele foi meio que tampado, assim, tipo assim, por medo do gelo, né? Foi meio que invadido o negócio aí, não tá funcionando mais, se não tô enganado. Eu não lembro direito, foi em 2018 essa notícia, se eu me lembro. Mas, não sei. Bom, uma informação estranha, não tem nada a ver. Bom, nós temos o etilênio também, que é um tecido, que a produção acontece em tecidos maduros. O efeito dele é amadurecimento do fruto e queda de folhas, frutos e flores. Bom, eu acho que eu não falei, me desculpa, mas vamos voltar aqui. Nas auxinas, além de ela inibir os ramos, ela também mantém folhas presas, né? E olha que coisa interessante. De novo o negócio da predominância, né? O etilênio, ele vai ser predominantemente na planta, vai ser predominante quando em época de inverno. Por quê? Ele vai fazer a queda de folhas e frutos e flores. Quando tá aquela parte da folha está madura, né? Então ela pode cair, né? Como frutos maduros eles caem, né? Por causa do etilênio. Mas em folhas é época de inverno, para que não aconteça a fotossíntese. Porque a época de inverno não vai dar para fazer fotossíntese, né? Então é isso que acontece. Nessa época de inverno a planta vive num estágio meio que de hibernação, onde guarda alimento em forma de amido e vai utilizando todo esse alimento durante o resto do ano. Em flores, mesma coisa. Então, ele fica nessa constância entre etilênio e oxilênio. Se o oxilênio está predominante, as folhas não vão cair. Se o etilênio está predominante, as folhas vão cair. Ou frutos, coisa assim. Entendeu? É bem interessante. E vamos aqui para o nosso último slide,
que é o movimento de plantas, o movimento das plantas. Que nós temos, no caso, acho que é uns 4, é? Olha, 4. São bem pequenininhas também, né? É interessante. Movimento das plantas, vamos lá. Bom, nós temos o tropismo, né? O tropismo, que isso é bem interessante, porque tropismo é um movimento que é separado em dois. Temos as folhas de caule e raiz. O que acontece? Existe um termo no tropismo onde é o fototropismo e geotropismo. Que merda é essa? Bom, o fototropismo é um conceito onde a planta vai crescer em direção onde tem mais iluminação. Geotropismo é um conceito onde vai crescer contra a gravidade. No caso, ele não vai crescer para cima, né? A favor da gravidade, né? Ele vai crescer contra ela, vai crescer de baixo, de cima para baixo, né? No caso da raiz. Nós temos mais fototropismo e menos geotropismo, né? Porque no caso das folhas vamos ter que fazer fotossíntese. Na raiz vamos ter menos fototropismo e mais geotropismo, porque na raiz não faz fotossíntese, vai sugar só nutrientes da terra, então não faz sentido. Então vai ter mais geotropismo, né? Ok. Também temos tignotropismo, que se enrola em torno de objetos. No caso da uva, o cara se enrola em torno naquelas regiões onde produz vinhos, né? Onde ela fica se enrolando, fica suspenso no ar, né? Coisa assim. Temos também os nastismos. Nós temos os nictinastismos, que é o fechamento noturno, e o tignonatismo, que é pelo toque. Basicamente, esse é um movimento onde a planta se fecha, né? A planta se fecha. O fechamento noturno acontece com folhas e flores, onde geralmente a folha ou ela desce, né? Tipo assim, não desce, mas se abaixa, né? Assim, ou ela realmente se fecha, né? Flores, mesma coisa. Já no tignonatismo, acontece pelo toque. No caso é plantas carnívoras, né? Em plantas carnívoras, quando vem um predador não, vem uma presa, como inseto, anfíbios, ou até mesmo anfíbios, sapinhos, pequeninos rãs, né? Entram lá na planta carnívora e ela morde, né? Ela come ela, né? E também nós temos também a planta não me toque. Quando você toca nela, ela se fecha todinha, né? Foi fofinho. E o motivo da planta carnívora ser chamada de planta carnívora é porque ela se alimenta desses animais, mas ela não é carnívora em si. Ela produz oxigênio, só que tá. Ela realmente nasce em solos podres, assim, não tem muitos nutrientes. Por exemplo, a ausência de nitrogênio. Então ela utiliza essa característica dela, essa evolução dela de poder se alimentar de outros seres, como insetos ou pequenos anfíbios, para poder nutrir essa ausência de nutrientes que ela tem. E, continuando aqui, nós também temos os fotoperiodismo. Fotoperiodismo é quando a planta vai germinar ou não. Se tiver luz, vai germinar. Se não tiver luz, não vai germinar. Beleza, é assim. Entendeu? Ok, beleza. Também tem um fotoperiodismo, que vai decidir o florescimento da planta. Por exemplo, planta meio que ela não sabe quando é dia e noite, né? Ok. Ela meio que tem um reloginho natural dela, onde ela sabe quando o período de noite acaba, né? O que vai acontecer? Se você pegar uma lanterna ou alguma luz, dependendo da intensidade de onda da luz, né? Coisa assim. A planta vai se abrir, quando o já está fechado, né? Ela vai se abrir, ela vai florescer, né? Vai se florescer. E depois disso, quando você fecha, ela se floresce novamente. Não, peraí. 3, 2, 1, vai. Temos o fotoperiodismo, que vai decidir o florescimento da planta. Basicamente vai dizer se a planta vai florescer quando não. Entendeu? Dia e noite, basicamente, né? Tem plantas onde elas são tão sensíveis à luz que qualquer uma luzinha como de lanterna, ela consegue florescer e fica lá aberta, né? Durante a noite. Então ela meio que buga seu horário, né? Natural. Relógio natural. E tem plantas onde elas meio que você liga a luz, ela floresce, mas depois que você desliga, ela se fecha novamente, porque ela sabe que não tem mais luz lá, então ela acaba. Esse processo é feito por meio de compostos químicos que tem na folha da planta, então ela vai saber quando está de luz ou não. E, galera, é isso mesmo. Esse foi o nosso conteúdo, nosso vídeo. Nós fechamos hoje o conteúdo de botânica. Provavelmente semana que vem vamos ter um conteúdo relacionado a reino animale. Vamos iniciar o reino animale. Acabamos com planta, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse formato.
E se vocês gostaram, por favor, deixem like aí, deixem um like, algum comentário para ajudar, ou alguma dica para ajudar, né? Como eu disse no começo, segue o nosso Instagram e veja o nosso site, está no primeiro link da descrição, e se inscreva no canal, né, para você receber mais vídeos no nosso EAD. Esse projeto é totalmente gratuito, a gente está fazendo isso daqui basicamente de graça, sem nada, sem fins lucrativos, então é um projeto assim que a gente está fazendo por gosto mesmo, por orgulho. Então, por favor, nos apoie, só seguindo, compartilhando, manda para algum amigo que está com dificuldade no EAD. A gente está fazendo aqui o nosso máximo, entendeu? A gente não é professor, a gente não é nada. A gente é coach de professor, por se chamar assim. Mas a gente tá fazendo isso daqui tudo à mão, tudo do jeito que a gente sabe, né? Então é só pra gente poder ajudar nossos colegas e mais, né? Então é esse o nosso objetivo em si. E muito obrigado para todo mundo que viu o vídeo até aqui. E tchau, até mais.